Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Olá! Enquanto o pessoal está chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Vou arrumar aqui, enquanto a turma está chegando. Oi, gente! Tudo bem? Estão conseguindo me ver e me ouvir? Boa noite, bom dia! Hoje estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre neurodesenvolvimento. Hoje vamos falar sobre foco, desatenção, atenção, concentração. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Enquanto isso, eu vou me apresentar. Sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Trabalho aqui no Japão com crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, com dificuldade e atraso de desenvolvimento, dificuldade de aprendizagem. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Se alguém puder dar um feedback nos comentários, por favor, para eu ver se o áudio tá ok, para a gente poder começar a falar hoje sobre foco, como manter o foco, qual área do nosso cérebro que é acionada, então como que a gente consegue ligar a chavezinha do nosso cérebro que é responsável por nos manter em foco e com atenção. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se tiver alguma situação que vocês se encontraram e que é mais ou menos com o que eu tô falando também, pode comentar, que aí eu vou ler e a gente vai conversando sobre. Mas hoje, especificamente, vamos destrinchar aí essas informações sobre o porquê é tão difícil a gente manter foco, o que eu preciso fazer, algumas dicas, algumas sugestões, tá? Então, a galera aí que tiver online assistindo, por favor, se vocês puderem só mandar que o áudio tá bom, porque senão eu vou começar a falar. E aí, enfim. Alice, boa noite, tudo bem? Alice, você tá conseguindo me ouvir? O áudio tá normal? Eu vou começar a conversar com vocês aí pra gente falar um pouquinho sobre a questão do foco. Aqui no Japão, eu tenho tido muita procura, né, de muitos pais com as crianças que estão tendo dificuldade para prestar atenção, para manter foco, é muito distraído, não consegue ficar muito tempo prestando atenção no que o professor fala, ou na hora de estudar, né? Por exemplo, vai estudar para uma prova e não fica ali mais de 10, 15 minutos estudando, e aí chega na prova não vai bem, enfim, acontece essas questões também. E aí, pra gente saber como que eu posso auxiliar essa criança, como que eu posso ajudar esse adulto, eu preciso conhecer um pouquinho como que funciona esse cérebro, né? E a neurociência tá aí para nos ajudar a entender melhor, vamos dizer assim. Então, Vivi, qual que é a parte aí que eu preciso dar um play, que eu preciso dar um start para que eu consiga ter uma habilidade de atenção melhor, para que eu consiga chegar no foco daquilo que eu preciso, tá? Existem alguns espaços, algumas áreas aí que a gente faz esse caminho cerebral, vamos dizer assim, tá? Uma delas é o lobo. A gente tem algumas áreas do cérebro que elas são divididas em partes, e cada partezinha lá a gente considera como lobo, né? Lobo frontal, parietal, occipital, e aí vai. E qual que é que manda e desmanda no caso do nosso foco e da nossa atenção? São duas áreas que são coligadas, elas conversam entre si, e a gente tem um terceiro setor aí, vamos dizer assim, que funciona também
e eles em harmonia, quando eles funcionam de uma forma correta, a gente consegue ter uma atenção e um foco adequado, tá? Pessoal, então eu vou pedir para vocês compartilharem a live, tá? Quero agradecer aí o pessoal do Portal Me, obrigado pelo espaço, por mais um dia aí, mais uma terça-feira a gente poder conversar aqui, trazendo essas informações para vocês sobre a neurodesenvolvimento. Então, obrigado Portal Me. Gente, vamos compartilhar a live, porque às vezes tem algum amigo, algum conhecido, alguém que precisa saber dessas informações e às vezes não chega, tá? Então, por favor, bom, recados dados, vamos voltar lá ao nosso lobo, que é a área do cérebro aí que a gente precisa fazer funcionar, né? Então, como eu tinha falado, a gente tem algumas áreas do cérebro que a gente faz uma divisão e cada área dessa é responsável por um funcionamento de uma habilidade nossa, tá? Seja motora, seja habilidade linguística, seja de fala, de interpretação, raciocínio, enfim. Cada área ali, quando conversa entre si, ela também acaba sendo responsável por um setor, vamos dizer assim, tá? E aí, a gente tem dentro do foco e dentro da atenção, o lobo parietal, tá? Que é o lobo que responde, que é responsável pela nossa atenção, pela nossa concentração e pelo nosso foco. Junto dele, a gente tem o lobo frontal e o parietal. Então, são os dois ali que são responsáveis por nos manter atento a algo ou a alguma coisa, tá? Então, eu mantenho atento numa fala, numa conversa, ou num livro, ou numa live, enfim, ou numa instrução de um trabalho, numa aula, enfim, o que tem ali que eu preciso prestar atenção. Então, são essas duas áreas do cérebro que eu preciso ligar, tá? Elas estão lá funcionando o tempo todo, mas eu preciso ligar elas para que elas tenham um melhor funcionamento. Então, eu tenho o lobo frontal, o lobo parietal, onde são as áreas que, vamos dizer assim, são responsáveis pela minha questão da atenção, de eu ter atenção, de eu manter a atenção e, por consequência, eu consigo ter o foco melhor, eu consigo ter uma atenção redobrada, vamos dizer assim, onde eu consigo manter o foco naquilo que eu preciso fazer. E a gente tem o SAR, né, que também é uma das áreas, não é um lobo, mas é uma das áreas, que ele é responsável pelo sistema de ativação reticular, enfim. São alguns termos usados, mas a gente, né, é bom vocês conhecerem e saberem mais ou menos para entender como que funciona o cérebro. Mas por que a neuropsicopedagogia, a neuroaprendizagem, por exemplo, está sendo tão falada, né? Aqui no Japão não muito, mas assim, a gente tem na Europa e na América, é muito estudado a questão da neurociência, do neurodesenvolvimento, porque a gente chegou no ponto que a gente já descobriu quais são as dificuldades de aprendizagem, a gente já descobriu quais são os nossos limites, a gente descobriu quais são as nossas dificuldades, mas até então não sabíamos o porquê que acontecia, né? Por que eu não tenho uma memória boa? Por que eu não tenho um raciocínio lógico bom? Por que eu não consigo elaborar estratégia de pensamento? Por que eu não consigo desenvolver a leitura e a aprendizagem de línguas, por exemplo, né? Enfim, então a gente chegou num ponto dessa área do aprendizado, onde a gente descobriu o que são essas dificuldades, se ela é uma dificuldade, se ele é um distúrbio neurológico, se é um transtorno, enfim, o que é que acontece, o que é que tem aí de dificuldade, a gente conseguiu mapear, conseguiu achar, vamos dizer assim. Mas, ainda assim, a gente precisava saber um pouquinho mais. Então, o que vem atrás? O que vem antes dessa dificuldade? O que vem antes desse distúrbio, desse transtorno, enfim? O que faz com que eu não aprenda? Porque eu estudo, eu leio, eu dedico 7 dias na semana com um plano de estudo, por exemplo, para algo e mesmo assim eu não consigo evoluir. Parece que os meus estudos
a cada passo que eu dou para frente, 5 passos que eu dou para trás, né? Então, por que isso acontece? E como que isso acontece? Aí, então, começamos a pesquisar, né? O porquê dessas dificuldades todas, por que o cérebro funciona diferente e como que ele funciona diferente no caso, por exemplo, de pessoas com TDAH, né? Que é um dos transtornos relacionados às habilidades cognitivas de atenção e concentração, que é mais comum, né? Existem alguns outros também que a gente tem a dificuldade de atenção, a dislexia, por exemplo, está muito presente, a dificuldade de manter a atenção, o próprio autismo, né? Tem também um déficit dessa habilidade, né? Da habilidade de atenção e concentração também, às vezes para mais, às vezes para menos, né? Ou um déficit ou um superávit, né? Então, ou é muito pouco ou é demais. E então ela existe aí, né? Nesses cérebros, nessas pessoas, tanto para mais quanto para menos. E aí, então, a gente começou, né? Começaram, os neurocientistas começaram a fazer um estudo mais específico relacionado às habilidades mentais. Então, foi feita essa divisão toda do nosso cérebro, cada uma com a sua capacidade de desenvolvimento e como que ela funciona, por que ela trava, né? E isso ajudou muito, no caso, os profissionais da área da saúde mental, da área da educação, a entender por que tal indivíduo não aprende, por exemplo, tá? Não é que ele não aprende, viu, gente? Tô falando não aprende, mas assim, a gente aprende, tá? Todos nós aprendemos. Alguns com um pouco mais de tempo, outros com menos tempo, uns precisam de recursos, né? Maiores e melhores, seja ele visual, seja auditivo, seja um recurso externo, né? Através de uma terapia, por exemplo. Uma terapia da aprendizagem, ela funciona dessa forma, ela te auxilia dentro daquilo que você, por hora, não consegue fazer sozinho. Então, vamos supor, tem vezes que o terapeuta faz, às vezes, aí do seu lobo frontal, né, dessa parte do cérebro que é responsável por planejamento, organização e execução de tudo, de ideias, de ações, enfim. E aí, se eu tenho uma dificuldade, né, se eu tenho uma questão aí nessa parte da frente do meu cérebro, nesse espaço aí que a gente considera como lobo frontal, o que tem ali que faz com que eu tenha dificuldade? Então, a gente faz um plano de trabalho sobre aquilo. Então, vamos precisar trabalhar a atenção? Vamos precisar trabalhar o foco? Que é o foco da nossa live de hoje. O que eu preciso fazer? Que área desse cérebro precisa de intervenção? Então, quando a gente fala do neurodesenvolvimento, ele é muito amplo, tá? Ele nos traz, assim, uma quantidade de informação enorme. E aí, para isso, a gente precisa fazer uma triagem, como se fosse uma Kensa, a gente vai separando ali o que funciona no cérebro daquela pessoa, o que não funciona. Aí assim, a gente vai meio que separando os furiô, igual aqui no Japão, né? O pessoal que trabalha nas fábricas é mais ou menos a mesma coisa. Então a gente separa aquilo que tá bom e aí passa e separa aquilo que tá ruim e, né, e reserva, ou no caso do nosso cérebro a gente refaz, tá? A gente não dispensa, a gente refaz. Apesar de que sim, existem as podas neuronais, né, que é meio que uma poda mesmo, as informações que chegam no nosso cérebro e que a gente não usa, né, fica lá acumulando, ou que o nosso cérebro acha que não tem necessidade de que a gente segure aquela informação, ele vai lá e puf, corta, tá? E essas podas neuronais existem em alguns momentos da vida, tá? Tem em algumas áreas, em alguns momentos que ela é mais forte, ela acontece de uma maneira maior e outras não. Mas aí depois a gente conversa sobre isso, tá? E aí, como é que eu consigo saber se eu tenho uma dificuldade de foco mesmo, se eu tenho uma dificuldade de atenção, se ela é real, né? Se ela é uma dificuldade real ou se ela é só momentânea, ela é só transitória. Então, assim, se eu esqueço ou se eu não consigo manter o meu foco em coisas que são chatas, por exemplo, e para algumas outras questões eu consigo ter uma atenção maior, eu consigo ficar mais tempo naquilo que eu preciso fazer,
dificilmente eu tenho aí uma dificuldade ou um transtorno, um distúrbio atencional, tá? Eu tenho aí uma dificuldade momentânea, algo que é na hora ou por um período, e que eu não estou conseguindo manter a minha atenção. Para eu ter um foco em algo ou em alguém, eu preciso manter um nível de atenção sustentada, tá? Nós falamos sobre atenção sustentada também nas lives. Se vocês quiserem olhar aí na galeria de vídeos do Portal Me, vocês encontram essas lives falando sobre atenção, sobre concentração. A gente vai começar a falar sobre memória também. E aí tá lá, eu expliquei, né, mais ou menos quais são os tipos de atenção que a gente tem e a dificuldade que a gente apresenta em cada uma delas. Dentre elas, a gente tem a atenção sustentada, né, que é aquela atenção que o próprio nome diz, ela nos sustenta, ela nos mantém ali naquilo no que a gente precisa ouvir, ver ou fazer e falar, tá? Então, a gente consegue tirar também essas distrações, então a gente faz uma seleção, né, do que a gente precisa estar vendo, ouvindo e falando, a gente consegue, como posso explicar? A gente consegue tirar essa desatenção sobre aquilo que não nos importa, aquilo que a gente não precisa e manter o foco naquilo que a gente quer fazer. É um pouco difícil a gente conseguir perceber isso no dia a dia, né? Quando a coisa tá muito gritante, quando a gente começa a ter um retorno muito negativo de algumas coisas, aí sim, a gente fala, eu tô com um problema de manter atenção, eu tô com um problema de foco, ou quando alguém fala, né, pra gente, nossa, presta atenção, você tá me ouvindo? Ou fala assim, pô, mas eu já falei, eu vou falar de novo. Aí a pessoa começa a perceber que os outros estão sentindo que tá tendo essa diferença, que estão sentindo que as pessoas estão comentando sobre essa falta de foco, essa falta de atenção dela. E aí a gente começa a pensar sobre aquilo que a gente está fazendo, tá? Porque que geralmente a gente percebe mais nas crianças, tá? E aí, assim, fica muito gritante nos adolescentes. Tá? Não que nós, adultos, não tenhamos. A gente tem também, tá? A gente tem muita desatenção, a gente tem muita falta de foco. Dentro da fase adulta, a gente começa a procrastinar, a gente começa a deixar para depois muita coisa. E isso só dificulta cada vez mais a nossa atenção e o nosso foco. Porque começa a vir um monte de questões do dia a dia, a gente deixa passar aquilo que até então era de importância, né? De importância para o que a gente precisa fazer, ou de importância para o que a gente precisa falar, e aí isso passa. A gente deixa essa informação passar. Quando a gente deixa essa informação passar, ela acaba perdendo sentido. E a gente não dá prioridade para ela. Quando a gente não dá prioridade para algo, a gente tira o nosso foco daquilo. A gente tira a atenção que a gente tem para aquela questão, para aquela situação. E aí aquilo passa, né? Só que existem algumas coisas que a gente não pode não ter atenção, né? A gente não pode não manter o foco, por exemplo. Por quê? Porque o resultado daquela não atenção, daquela desatenção, vai ser ruim pra gente, né? Ele vai nos trazer alguma coisa muito ruim como consequência. Então, tem coisas que eu não posso simplesmente, pela minha falta de foco ou pela minha falta de atenção, deixar passar. Assim como com as crianças, né? Tá tendo problema na escola, tá tendo problema de desenvolvimento, não tá conseguindo acompanhar nos testes, né? Aqui do Japão as crianças fazem muito teste, então de 0 a 100 tá chegando lá com notas muito ruins, não tá conseguindo desenvolver no Nihongo ou no português, não importa, né? Se a criança tá na escola japonesa, se a criança tá na escola brasileira,
independe aí de onde que ela está estudando, mas a dificuldade de manter essa atenção e esse foco é dela. Então, quando a gente chega num ponto onde essa minha habilidade ela está muito comprometida, não adianta, a gente só se enfiar em aula de reforço. Não adianta a gente ir para pegar um professor particular ou entuchar esse cérebro, por exemplo, de mais conteúdo. Porque ele não precisa de mais conteúdo, tá? Ele precisa ser trabalhado dentro das habilidades que ele precisa desenvolver. Então, se ele não consegue manter atenção, concentração e foco, se ele tem uma memória de trabalho curta, uma memória operacional curta, enfim, se ele não consegue ter essas áreas aí do cérebro dele desenvolvidas de uma maneira certa, correta, não é conteúdo que vai fazê-lo aprender mais, tá? Não é você só montar um plano de estudo, um plano de aula, um plano de seja lá o que for, um planner, e aí trocentas mil coisas que hoje a gente vê que tá na moda, por si só, não vai funcionar, tá? Eles fazem parte, é necessário, é preciso eu manter um espaço adequado, com uma iluminação boa, sim, com uma ventilação adequada, um espaço que não me ofereça muitos estímulos, recursos visuais e nem auditivos, né? Então nem muita coisa que eu tenha que ver, nem muita coisa que eu tenho que ouvir, por exemplo. Então eu consigo sim ajudar a me manter mais atento, tá? Mas se eu tenho alguma restrição aí, ou se esse meu cérebro ainda não está treinado, não está habilitado, vamos dizer bem, acho que bem a palavra, não está habilitado para manter essa habilidade de atenção e de concentração, não vai adiantar você pedir para a criança gambatear, ou você pedir para a criança estudar mais, ou você pedir para a criança, ou você mesmo, né? Fala de criança, mas isso, quando a gente fala de cérebro, ele é geral, tá? É criança, é adolescente, é adulto, não importa aí a questão, né, da denominação de quem é, mas num geral, porque o cérebro ele se comporta muito nesse sentido. Então, eu preciso desenvolver essas habilidades, eu preciso ajudar, eu preciso treinar essas habilidades para que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, depois consiga chegar nela para ter um estudo bom, para ter uma avaliação boa, para conseguir passar, seja no que for, seja na prova, seja num Mental Center, enfim, aonde for que ela precisar ir usar a sua atenção, a sua concentração e o seu foco, tá? E aí, de novo, não é só uma questão de conteúdo, não é eu pôr em juco, não é eu botar em reforço, não é eu entuchar de informação essa criança, não adianta, tá? Não vai adiantar. Então, tudo que a gente já conversou aí desde o começo, todas as dicas que foram dadas, todas as informações que foram passadas, era justamente para chegar nesse ponto, tá? Então, tudo que eu falei sobre o cérebro, sobre a área de cada, né, onde é acionada cada ponto aí de habilidade, da concentração, da atenção e que nos leva ao foco, ela é justamente para isso, para a gente saber, para a gente entender como é o funcionamento, e aí isso é no geral, tá? Não é o funcionamento do meu, do seu, do dele, do dela, é um funcionamento geral, então é uma informação que ela é para todos, tá? Só que o que muda? Ah, mas então se o cérebro é o único, vamos dizer assim, né? Não é o único, mas enfim, pelas divisões que a gente fala, que a gente traz, pelos estudos que a gente tem uma noção de como é o funcionamento cerebral dessas crianças e da gente, né? Qual é a área que a gente precisa acessar, como a gente precisa acessar. E o que eu preciso fazer para manter essa habilidade em funcionamento, tá? Quando é algo muito específico, muito pontual, a gente faz um trabalho de intervenção, a gente faz um plano um plano terapêutico para aquilo que apareceu ali especificamente. A gente faz um trabalho, aquilo ali, teoricamente, em alguns meses ele é sanado, então a gente resolve essa questão, e aí a pessoa, o indivíduo, vamos dizer assim, ele anda e caminha por si só. Quando
gente tem uma questão por trás, ou a desatenção vem como comorbidade, a falta de foco também, aí não. Aí a gente precisa, sim, de um tempo maior e de uma manutenção para que aquilo que o indivíduo aprendeu, a criança, o adulto aprendeu, ou aquela habilidade que ela conseguiu desenvolver, ela consiga manter por um período mais longo, tá? E às vezes ela não consegue manter isso sozinha, gente. Então não adianta vocês falar para gambatear, não adianta de novo botar no reforço do mundo, vai estudar em tudo quanto é escola de reforço, não vai adiantar. Se eu não trabalhar, primeiro assim, eu preciso identificar o que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente, ou comigo, por exemplo. Por que eu não tenho foco? Por que eu não tenho atenção? Por que o meu tempo de parada é muito curto? Né? O meu tempo, por que o meu tempo atencional, ele demora 10, 15 minutos e dali eu já não aguento mais, eu não quero mais? Por que eu não consigo prestar atenção em algo ou em alguém por muito tempo? Tá? Então, essas perguntas, se você está se fazendo, se você lembra de alguém, é o momento de buscar ajuda, é o momento de querer saber mais sobre o assunto e saber até onde você pode ir sozinho e até onde você precisa de ajuda, tá? Ok, Vivi, sei o que é, sei aonde veio, acho que tô nisso, ou acho que meu filho tá mais ou menos por esse caminho, muita coisa que foi falada aí eu acho que é, ou às vezes eu acho que não é, mas eu tenho dúvida. O que eu faço? Tá? Existem inúmeras técnicas pra gente trabalhar atenção e concentração, então você joga aí na internet, você vai achar, tá? Você vai ter um treino, vamos dizer assim, você vai conseguir fazer um treino, ir lá e ver mais ou menos como é que você tá nesse sentido, mas você não tem um acompanhamento correto. Então você não vai saber o que fazer com aquilo que você treinou, né? Não vai saber se a sua evolução foi boa, se foi ruim, se foi dentro do esperado, se foi abaixo do esperado, enfim. Você vai fazer por fazer. É bacana? É, tá? Todo treino cognitivo que a pessoa se dispõe a fazer é bacana. Ele vai, assim, validar muita coisa dentro do seu cérebro, ele vai validar muita informação, ele vai construir muitas novas sinapses, muitos novos conhecimentos, tá? Então, ele vai, sim, auxiliar a criança, vai ajudar o adolescente? Muito. E a gente que é adulto também, tá? Então, é válido. Ah, vamos fazer, vamos buscar. Já vieram me perguntar, eu consigo fazer sozinho, eu preciso de orientação? Vai depender muito da sua dificuldade, vai depender muito da sua habilidade, vai depender muito de como esse teu cérebro está preparado. Ele está preparado? Até que ponto ele está preparado? O que ele precisa amadurecer? Né? Ele tem os buraquinhos, né? Ele tem algum déficit aí nessa roda do aprendizado? Ele tá lá embaixo? Ele tá lá em cima? Enfim, como é que funciona? Como é que tá o seu funcionamento de aprendizagem? Né? Como é que tá o seu funcionamento aí do seu cérebro? Até onde você consegue ou você não consegue? Né? Porque existem alguns momentos que a criança, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui dos pequenos, a criança, por exemplo, consegue ir sozinha. Então, você, por exemplo, tá lá no processo de alfabetização, a criança tá focada, tá atenta, você tá ali trazendo o alfabeto, por exemplo, o abecedário, e aí você tá ali trabalhando com a criança as letras para depois entrar nas sílabas para a criança ser alfabetizada e ler as primeiras palavrinhas, por exemplo. Quando você tá ali fazendo esse processo de escolarização da criança, ela precisa ter um nível de atenção boa. Porque se ela não tem um nível de atenção boa, ela vai estar lá na sala de aula e vai estar ali voando no mundo. E aquele monte de informação que o professor vai estar trazendo, que o sensei vai estar trazendo, não vai fazer o menor significado para ela. Né? Ela vai estar dentro da sala de aula, mas não tem o porquê ali dela estar ali, vamos dizer assim. Então, eu preciso trabalhar essa habilidade dessa criança. Eu preciso estimular essas áreas do cérebro, como eu falei no comecinho da live, né? Aí sim, aí eu consigo fazer um trabalho bacana, eu consigo desenvolver a minha atenção, a minha concentração, o meu foco. Com isso, eu consigo armazenar essas informações na minha memória, que a gente vai conversar sobre memória nas próximas lives.
Então, assim, o que eu quero que vocês entendam que, assim, é um ciclo, vamos dizer assim, uma coisa puxa a outra, sabe assim? Uma habilidade dá a mãozinha para outra e vai levando para conquistar outras habilidades, para conquistar um outro aprendizado, para a gente ser mais inteligente, sim, para a gente usar mais a capacidade do nosso cérebro, sim, tá? Gente, boa noite, as meninas estão chegando. Miki, boa noite, beijo. Mônica, Nara, boa noite, adoro essas explicações, ô meu amor. Estamos aqui, vamos levar informação boa, conhecimento bom é aquele que é dividido para o mundo. Portanto, meninas, curtem, compartilhem sim, né, a live por unicamente uma questão de informação, de explicação mesmo, né? A gente precisa, sim, disso, de gente que divulgue, que fale, que explore, que divida o seu conhecimento, que fale o que é, o que não é, para não deixar a gente perdido, porque por vezes a gente fica perdido, a gente não sabe o que fazer. E aí a gente acaba indo a gente recorre a algumas coisas e algumas pessoas, ou às vezes alguns lugares que não nos ajudam. E por a gente não saber, a gente acaba aceitando a informação que vem. A gente aceita o que nos falam, a gente aceita um diagnóstico, a gente aceita uma crítica, a gente aceita uma sugestão que de repente, pro meu caso, não é a melhor, mas por eu não conhecer e não saber para onde ir, eu acabo aceitando. Então, assim, né? É por isso. Eu acho que quando a gente fala sobre aprendizagem, principalmente na minha área, né, que é a neuroaprendizagem, a gente fala muito com segurança, né? A gente sabe do que a gente está falando, a gente estuda, a gente vê na prática, né, através dos atendimentos terapêuticos. Então, toda a teoria, toda a bagagem de conhecimento, de leitura, de estudo, a gente vê como funciona, né, na vida real, vamos dizer assim. Então, quando eu falo pra vocês aí do lobo, enfim, né, lobo frontal, parietal, SAR, essas coisas tudo que acontece na nossa cabeça, a gente vê ela funcionando real na terapia, né? Quando eu falo, é possível dar o start? É possível ligar? É possível acionar? É possível, porque a gente faz isso dentro de um processo terapêutico, tá? Claro que às vezes em casa, ou a gente no nosso dia a dia, é mais difícil a gente ter esse olhar, né? Eu também não tenho. Tem hora que eu mesmo falo, opa, peraí. Né? Eu falo, opa, peraí, devagar, calma e atenção. Que é o que eu falo aí pros meus atendidos, né? Devagar, calma e atenção. Porque a gente começa a entrar num balaio de gato, vamos dizer assim, e aí quando a gente vê, a gente já tá todo enrolado, né? A gente já perdeu o foco, já perdeu a atenção, já perdeu a concentração, a gente não sabe mais o que tá fazendo ali, e aí pronto. Qualquer fator que a borboleta passando, a gente já se distrai. Ou um pensamento que chega, a gente também já se distrai. E aí a gente abriu a porta. Da onde? De uma outra parte do nosso cérebro que vai pegar essa informação e vai trazê-la para você como prioridade, como algo que você precisa ver, ouvir ou falar. E aí quando a gente vê, puf, perdemos o nosso foco. E aí quem que ganhou nessa briga? Desatenção e foco, a desatenção ganha, tá? Então, a gente precisa, sim, saber como lidar com essas situações, conhecer melhor para saber a hora que eu tenho que parar, a hora que eu tenho que ligar essas minhas chavezinhas desse meu cérebro para conseguir ter uma qualidade de vida melhor, para conseguir, sim, ter uma inteligência dentro dos padrões ou até melhor, porque o cérebro também é treinável, é um músculo, assim como a gente treina, né, nas academias aí, então a gente vai pra academia, a gente treina, a gente faz exercício pro corpo, é muito importante, eu sempre indico, né, as academias para que as pessoas façam também, porque o contrário também não adianta, né, eu treinar, eu tenho um cérebro super bacana, um cérebro super treinado,
super hábil, né? E não ter o desenvolvimento físico de acordo com aquilo que eu preciso. Então, caminha aí de lado a lado, tá, gente? Aline Messal, boa noite. Boa noite, meu bem. Então, aqui já, ó, a mil, estamos encerrando a live. Vamos terminar aí, falar sobre essa questão, né, das habilidades de foco, de atenção. Então, quero deixar aqui claro pra gente saber o que é possível, de novo, a gente acionar essas áreas, que existem algumas áreas, né, essas áreas do cérebro que são responsáveis pela nossa atenção e, por consequente, o nosso foco. O que é o foco? Essa minha capacidade de eu me manter em algo ou em alguma coisa por um período de tempo grande, né? Então, quando a gente fala de tenha foco, é exatamente isso, né? É esse desenvolvimento dessa habilidade, mas para eu ter foco, eu preciso de tudo isso aí que eu conversei com vocês aí desde o começo da live, ok? Gente, quero agradecer a participação de todo mundo, a presença de vocês, de novo, vamos compartilhar, compartilhem conhecimento, tá? Quanto mais gente souber, quanto mais gente se conhecer, fica mais fácil para educar as crianças, fica mais fácil para ter uma parceria com seu filho adolescente, fica mais fácil de você entender o seu colega de trabalho e de você se entender também, tá? Então, quero agradecer ao Portal Mie, obrigado Portal Mie pelo espaço. Terça-feira, depois desse final de semana, dessa semana, na próxima a gente tá aqui, vamos conversar também, vamos continuar falando aí sobre essas habilidades do nosso cérebro, sobre qual parte que manda e desmanda, vamos falar assim, né? As partes do nosso cérebro que manda e desmanda no nosso desenvolvimento e na nossa aprendizagem, ok? Então, se você tá com problemas de foco, com problemas de atenção, a sua concentração tá muito baixa, se você não tem um laudo médico, ou se você não tem nenhum tipo de diagnóstico, mas sente que essa dificuldade está crescendo, pode me procurar, tá? Entre em contato comigo, entre em contato com a NeuroKids. A gente vai sim fazer um plano de intervenção, um plano de atividades aí para melhorar o que tá em déficit ou o que tá faltando e desenvolver aquilo que não tem, tá? Então a gente tá aqui para isso. Se vocês precisarem de qualquer coisa, só entrar em contato. Quero agradecer todo mundo que acompanhou a live. As meninas, sejam sempre muito bem-vindas, minhas neuroamigas, tá? Vou pedir para vocês curtirem a página da NeuroKids, depois o pessoal do Portal Mia coloca aí para vocês nos comentários o endereço e o link da página, no Instagram também. Me sigam nas redes sociais que vocês vão conseguir encontrar bastante material. E aqui no Portal Mia, quinzenalmente, trazendo conteúdo, informação, troca de ideias, dicas sobre neuroaprendizagem e neurodesenvolvimento, ok? Gente, obrigada, boa semana para todo mundo e eu espero vocês na próxima quinzena.